Então, gente, como eu já tinha falado, aqui vou apresentar o capacitor que eu fiz, o capacitor plano que eu fiz. Como vocês podem ver aqui em cima, acima tem uma placa de cor azul, embaixo tem uma placa de cor verde e no meio tem o de elétrico. Aqui já vou mostrando como que eu fiz. Aqui dá pra ver que um box, um cubo, um cubinho que eu tirei daqui, aí eu fui colocando partes por partes, porque não dá como fazer direitinho, então era para fazer partes por partes. Aqui estou selecionando a parte de baixo para vocês verem como é que eu fui colocando os negócios, parte por parte que eu fiz, e aí você tem que colocar a posição certa, o tamanho certo, os valores certos para ir colocando cada pedacinho. E depois aqui já estou mostrando a parte de cima, a parte de cima. Ok, basicamente faz a mesma coisa que eu fiz embaixo, mas com posição diferente, mas os valores são iguais. E depois aqui é basicamente colocar um box normal no meio para ser o dielétrico isolante das duas placas. E depois eu criei aqui a região que vai servir mais adiante para analisar as magnitudes. Então, o que eu vou fazer agora, aqui também dá para ver que as placas, isso tudo aqui são as placas, são de cobre. O material feito por eles é de cobre e depois o isolante é de teflon. Aqui a região, a material da região é o vácuo, né? Então é isso. O que eu vou fazer agora é colocar valores na tensão. Vou colocar tensão nas placas para estimular eles, para gerar uma estimulação e assim vamos achar a capacitância e depois vamos fazer uma comparação entre essa capacitância e a capacitância que eu achei fazendo à mão e depois vamos analisar as magnitudes do campo elétrico. Então aqui vou dar valores para ele. Os valores já estão estabelecidos. Os valores foram dados no trabalho, aí eu já coloquei os valores simplesmente, agora vou aceitar os valores, os valores já estão dentro. Agora simplesmente vou fazer eles atuarem no capacitor. E aí vamos calcular a capacitância, vamos conseguir enxergar, conseguir ver a capacitância e depois a gente vai fazer a comparação. Ok? Essa aqui é a capacitância. Essa aqui é a capacitância a capacitância desse capacitor que eu criei. Essa aqui é a capacitância no simulado, né? E agora vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação com aquele que eu fiz na mão. Esse é o resultado que deu lá no simulado, como eu já tinha feito antes, aí eu tirei um print e coloquei aqui. Esse aqui é o valor e esse aqui é o valor que eu achei fazendo, fazendo na mão. Aqui ó, K é constante como eu tinha mostrado anteriormente, né? Aqui o K é aqui o K é, é a permissividade do meio, né? Que no simulado eu usei Teflon, que é 2 e assim por diante, a área de distância entre eles. Então eu fiz tudo, fiz certinho e depois deu isso. Então, gente, agora vamos analisar as magnitudes.
Então, gente, essas aqui são as magnitudes. Estamos vendo como está passando aqui a linha. As magnitudes aqui mais grandes para vocês verem. Ok, essas são as magnitudes. Beleza? Vou fechar aqui. E vou continuar aqui. Então agora o tópico 2, que são capacitores cilíndricos com dielétrico. Basicamente é a mesma coisa do anterior, né? Porque o capacitor tem a mesma função, acumular energia, armazenar carga elétrica, né? Só que o que poderia variar nos capacitores é a forma, por exemplo, esse capacitor é cilíndrico. E o que mais poderia variar também seria talvez o isolante, né? Mas a função do capacitor é a mesma. Então, isso aqui é a fórmula quando você quiser calcular a capacitância de umas placas cilíndricas, né? Um capacitor cilíndrico. E aqui eu coloquei os valores, o que quer dizer cada uma das letras aqui na fórmula, né? Então, a continuação, vou simular esse daqui também e depois aí a gente vai fazer a comparação entre o simulado e o que eu fiz na mão. Ok, gente. Esse aqui é o capacitor cilíndrico que eu fiz. Praticamente fazer a mesma coisa que eu fiz nas placas, até esse aqui é mais tranquilo, mais simples, porque aí eu não também você faz por partes, né? Mas as partes já estão bem tranquilas. Simplesmente, ao invés de pegar um cubo, aqui você vai pegar um cilíndrico, né? E aí você vai começar a construir. Já vou mostrando como é que eu fiz. Primeiramente, né? Eu criei a placa interior, depois eu criei a placa exterior e depois aí eu coloquei o isolante hoje elétrico e depois criei a região. Aqui temos a placa exterior, aqui temos a placa interior e aqui temos o isolante hoje elétrico e aqui temos a região que eu já tinha criado também. Aqui o que a gente fez é colocar, basicamente foram cinco, eu acho que foram cinco cilindros. E aí o que eu fiz, aí eu juntei os cilindros. Por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, esse aqui é um cilindro e esse está dentro do primeiro. Eu compactei para que fossem dois cilindros. Aí dá para ver que aqui tem uma parte, no mesmo cilindro tem essa parte aqui. Por exemplo, se eu fizer isso, dá para ver que tem, dá para ver que tem uma, não é largura, dá para ver que dá para ver que tem. Dá para ver que tem espessura, dá para ver que tem espessura. Então, o que que eu faço? Coloco um, depois eu coloco outro, aí eu junto os dois e ficam com essa espessura. Então, é a mesma coisa que eu fiz
No interior, aí eu coloquei aqui o isolante hoje elétrico. E os materiais das placas aqui são alumínio e do isolante é alumínio 92. Depois a região vácuo, como sempre. E basicamente, quando você já fez isso, simplesmente você já coloca atenção nele para excitação e aí você já vê a capacitância, você já analisa a magnitude e as direções do campo elétrico. Aqui também eu já tinha colocado os valores, então simplesmente vou confirmar os parâmetros para depois achar a capacitância. Ok, agora vamos ver a capacitância. Vou ter que guardar antes. Ok, vai demorar um pouquinho. Ok, feito. Vamos esperar, demorar um pouquinho. Aí quando acabar já vamos ver a capacitância e as magnitudes e as direções. Ok, feito. Agora vamos ver a capacitância. Essa aqui é a capacitância. Essa aqui é a capacitância desse capacitor, né? Essa aqui é a capacitância. Eu já tirei print disso mais adiante no slide. Eu vou mostrar como eu mostrei antes. É o valor que eu achei fazendo na mão. Eu vou aproveitar que estou aqui para mostrar as magnitudes e também para mostrar as direções, né? Ok, isso é a magnitude. Estamos vendo, né? Vou levar isso mais um pouquinho para ver os valores lá. Ok. Agora já vou mostrar as direções. Ok, lá estão as direções. Vou deixar ele um pouquinho mais devagarzinho. Ok, dá para ver que as direções estão indo para dentro, né? Ok, dá para ver que está indo para dentro. Então, basicamente, capacitor cilíndrico é isso. Agora vou fechar aqui, depois vamos fazer a comparação com aquele que eu fiz à mão. Ok?
esse aqui é aquele que eu fiz, amor. Esse aqui é o valor que eu achei aí no simulado, né? Que eu mostrei. E depois de ter feito a mão, foi esse resultado aqui que eu achei. Agora, esses valores aqui já são estabelecidos, né? Que são os valores que eu tinha que usar para achar, para criar o cilindro, para achar os valores. Esses valores aqui já são dados, já são dados. A única coisa que você talvez ia procurar, talvez ia ser o tipo o valor do dielétrico que você usou, que nesse caso foi alumina 92, que é de 8 a 10, mas eu usei 8. Esse aqui é um valor fixo, constante. Aí simplesmente substituir. Agora vou falar do tópico 3. Vou falar do tópico 3 e também vou falar do tópico 4 agora, porque são praticamente a mesma coisa, só que esse é com um dielétrico e o outro são com dois dielétricos, mas os dois são capacitores esféricos. Um capacitor esférico é composto por um elemento com forma esférica, ligado a uma bateria de alta tensão. A capacitância de um capacitor do tipo esférico depende do tamanho do seu raio R. Por definição matemática, podemos conhecer a capacitância a partir da seguinte equação. Essa aqui é a equação, a fórmula para achar a capacitância usando quando é um capacitor esférico com um dielétrico. E aqui, como sempre, eu coloquei o que quer dizer cada uma das letras aqui na fórmula. O tópico 4 é basicamente sobre a mesma coisa, um capacitor esférico, só que dessa vez com dois dielétricos. Como vocês podem ver, aqui tem um K1 e aqui um K2, quer dizer que um dielétrico, um aqui, um primeiro dielétrico aqui e outro aqui. Então é isso, e a fórmula é quase a mesma, só que aqui ao invés de dielétrico vai ter dois, aí você vai ter que somar eles. Lógico, né? Porque os dois estão fazendo a mesma função. Então, se duas coisas estão fazendo a mesma função, eles se complementam, eles se juntam para fazer a mesma função. E essa divisão se fosse o contrário, né? Mas como eles dois estão tentando reter, dividir, não dividir exatamente, estão dificultando a passagem da corrente, os dois, então eles se somam e aí eles fazem, e aí você usa essas duas capacitâncias e depois você já aplica na fórmula, e aqui no lado eu já coloquei o que quer dizer cada uma das letras. Agora vou mostrar o simulado dos dois e depois vamos comparar os resultados da capacitância simulada e a capacitância na teoria que eu fiz à mão. Ok? Esse aqui é o capacitor esférico que eu criei. Basicamente é quase como um cilindro. Os passos são basicamente iguais, só que aqui é esférico. Esse é mais parecido com um cilindro. Então, esse aqui que a gente usou para as placas planas, esse é o cilíndrico. Então, se a gente quiser usar o esférico, obviamente vai ser isso, né? Então, é isso que você vai usar, é o material que você aqui vai usar. E basicamente eu fiz a mesma coisa, colocar 5, eu acho que dá para apreciar claramente, são 5 circunferências, são 5 esferas que eu compactei, eu juntei 4 de 2 em 2 mais o isolante. Já vou mostrar. Primeiramente, aqui eu já estou mostrando os materiais que foram usados para a criação, né? Alumínio foi usado para as placas e depois polite, polietilene foi usado para o dielétrico.
Então aqui já estou mostrando a placa superior ou externa, e aqui a placa inferior ou interna. E aqui já temos o dielétrico, né? O isolante que está no meio das duas. E depois aqui também já temos a região que eu já tinha feito. E basicamente é isso. Como sempre, aqui eu vou dar valores de tensão para excitar isso, e depois aí a gente vai observar a capacitância, e depois vamos fazer de novo as magnitudes de as magnitudes do campo elétrico. Eu vou deixar esse aqui pequenininho para abrir outro, e assim vai ser até melhor para eu conseguir explicar direito. Eu já vou abrir aqui o outro. Ok? Se vocês perceberem, vocês vão ver que aqui praticamente tenho duas figuras que são iguais. Duas figuras iguais. A única diferença é que essa aqui, essa esfera aqui tem... Deixa eu só levar um pouquinho para o lado. Deixa eu ver. Ok. Ok. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui também. Ok. Então é isso, dá para ver que os dois são iguais. A única diferença é que, como vocês podem ver, aqui no meio tem isso. Quer dizer que são dois. Simplesmente eu dividi em duas partes, o dielétrico que eu já tinha aqui. Eu dividi em duas partes e simplesmente eu mudei o material feito. Por exemplo, isso aqui foi feito por, como eu já tinha falado, né? Por polietilene. Aqui foi feito por polietileno. E aqui o polietileno se mantém, só que o outro dielétrico, né, foi feito com mica. Já vou mostrar aqui, como aqui eu mostrei que, tá vendo, o dielétrico tá completo. Eu não sou dielétrico, mas aqui já estou mostrando uma metade e aqui a outra metade. Então já tem dois dielétricos de materiais diferentes. E aqui as placas eu fiz de... As placas, aqui eu mudei o material das placas. Aqui foi feito, as placas foram feitas com alumínio e aqui foram feitas com ouro. Então é isso. Então o que eu vou fazer agora, aqui vou dar a excitação, aqui eu já coloquei as tensões, simplesmente vou deixar os parâmetros e depois vou fazer a mesma coisa no outro lado, e depois vou analisar os dois ao mesmo tempo para não ficar perdendo tempo. Isso poderia demorar um pouquinho, especialmente porque fica travando, como vocês podem ver nesse aqui de 2. Então vamos ter que esperar um pouquinho.